Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Boa noite, Ari, Alana, Deise, Carol, Nai, Carla. Boa noite, Tiago. Boa noite, Michele. Aguardar só um pouquinho para Robélia chegar. Boa noite, Vanessa. Carol, Almira, Cláudio, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Daisy. Hoje, Valdilene, nós vamos falar sobre o SUAS, né, e a questão desse convívio, desse contexto hoje da pandemia. Sil, me ajude. Silvani e Tiago, né, começar a agradecer, que são da assessoria de comunicação do Conselho. Eu não estou conseguindo fixar o comentário. Boa noite, Tamar. Tudo bom? Boa noite, Flávia. Érica, é um prazer estar com vocês. Hoje a gente vai falar de uma temática aí, né, com o Fórum de Trabalhadores. Deixa eu ver como é que eu descubro, como é que fixa o título da live. Se tu me ajuda, por favor. Pronto. Obrigada, Sil. Vou chamar Robélia. Robélia, tu já chegou? Boa noite, Débora. Olá, companheiro Clodoaldo. Faz parte integrante do Fórum de Trabalhadores. Robélia, mandei o convite para tu, tá? Olá, Olá, Robélia, tudo bom? tudo bem? Boa Pronto, gente. noite. Sejam todos e todas muito bem-vindas, né? A gente, como eu adiantei um pouquinho à frente. Boa noite, Isabel. A gente vai falar hoje sobre, né, o SUAS, né, e a pandemia, esse contexto hoje. Exato, Paula. Muitos desafios que nós estamos encontrando hoje na atuação da política pública, né, do SUAS, né? Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Larissa Farias. Eu estou como conselheira secretária do Conselho Regional de Psicologia, do 16º plenário. Trabalhei no SUAS por 8 anos, né? Fui técnica de abordagem social. Hoje eu estou trabalhando como técnica de reinserção social na Secretaria de Prevenção à Violência e às Drogas, né? Começar a apresentar um pouquinho hoje.
da importância da psicologia, ela está presente nas equipes multiprofissionais do SUAS, que é garantido, né, pela 9RH. Então, assim, a gente empresta esse olhar, né, como ciência, profissão, calcado sempre no compromisso social, né, da psicologia. E aí nós viemos para agregar nessas equipes, né? E aí eu trouxe hoje um pouquinho dos dados do nosso CREPOP, que é o Centro de Pesquisa de Psicologia, né? Que hoje nós temos 909 psicólogos, né, conforme o Censo SUAS de 2018, trabalhando na política do SUAS, né? Deixa eu dar uma filadinha aqui que eu não consegui decorar tudo. Então, nós somos 425 psicólogos nos CRAs, 36 nos centros de convivência, 273 nos CREAs, 12 nos centros POPs, 8 no centro dia, 95 nas unidades de acolhimento, 55 trabalhando na gestão, 5 trabalhando nos fundos municipais da assistência social, né? Então, assim, para você ver que nós estamos sempre presentes e incorporando aí essas equipes, né? O conselho ele tem um papel hoje com esse olhar para a psicologia social, e aí foi quando o conselho conseguiu, né, junto com o CRES, o CREFITO, o CEFITO, formar o Fórum de Trabalhadores da Assistência Social, que a gente, né, foi instituído no dia 17 de outubro de 2018, na 12ª Conferência Estadual da Assistência Social, onde a gente colocou uma moção e a gente conseguiu fazer a instituição do fórum, né? Hoje a coordenação executiva, né, e a secretaria executiva está com o conselho, mas aí a gente precisa de fato depois fazer esse rodízio, né, que a gente acredita muito nessa oxigenação do fórum e trazer sim mais atores e a base para perto de nós para a gente encampar essa luta, né? Eu já falei muito. Ah, esqueci uma coisa, desculpa. Hoje, enquanto Fórum de Trabalhadores, nós compomos, né, a comissão executiva do Fórum Nacional de Trabalhadores da Assistência Social como suplente da Bahia, né? Então, a gente está aí galgando esse espaço, né, de defesa dessa atuação. Eu vou passar a palavra para a Robélia, ela vai se apresentar, porque é melhor do que ela para se apresentar, e aí a gente depois abre para a gente fazer o debate. Robélia? Certo. Então, como Larissa falou, eu sou Robélia. A minha formação é em serviço social, eu sou assistente social e sou trabalhadora do SUAS, eu trabalho no CRAS da cidade do Recife, e aí componho, né, pela representação do CRES, do Conselho Regional de Serviço Social de Pernambuco, o Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS, junto com o CRP, com o CREFITO, né? E aí queria agradecer o convite, né? Um espaço importante para o Fórum Estadual, tanto de divulgação do fórum, que apesar de ter sido instituído em 2017, é pouco difundido ainda essa forma de organização política dos trabalhadores, então isso é uma oportunidade ímpar que o CRP está proporcionando, né, para a gente fazer esse diálogo. E aí os desafios, né, que a gente vai estar conversando um pouquinho sobre os desafios que os trabalhadores têm enfrentado no SUAS, e é importante a gente pontuar que esse desafio, ele não chega com a pandemia, é um desafio que a gente já tinha no nosso cotidiano de trabalho, mesmo antes da pandemia, né? A gente já vinha vivenciando de 2016 para cá uma expropriação dos direitos da classe trabalhadora, e aí a gente observa que essa agenda de expropriação de direitos, ela vem dentro de um conjunto de reformas, né? E a gente vê a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e todas essas reformas, ela vai ter impacto
no SUAS, porque a gente vai ter aí um exército de trabalhadores desprotegidos, né, das políticas trabalhistas e que vai enfileirar a política de assistência social. Então, a gente vai ter o aumento da pauperização da classe trabalhadora e, claro que essa classe trabalhadora vai recorrer à política de assistência social. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento de demanda da política de assistência social, né, em decorrência dessa pauperização, a gente vai ter também o congelamento dos gastos públicos, né? Então, a gente vai vivenciar o desfinanciamento da política de assistência, que vem Uhum. desde 2016 de forma bastante acentuada, né? A gente vê com a emenda 95, a emenda constitucional número 95, que isso tem se acentuado e que o governo, para dar resposta a esse congelamento, ele tem congelado o financiamento do SUAS, né? Todos os anos a gente tem que estar se mobilizando na defesa da recomposição do orçamento do SUAS, dos serviços, e também tem tido um impacto nos benefícios. Então, o que é que a gente tem visto? A retirada de benefícios, né, do Bolsa Família, a gente tem assistido a uma redução do quantitativo desses beneficiários, a fila de Sim. espera enorme para contemplação, né? Assim como o Bolsa Família, a gente também tem visto no BPC, acho que quem está na ponta, nos CRAs, nos CREAs, tem É, Isabel está vivenciado dizendo aqui que a gente já está vivendo essa realidade. a gente tem vivenciado aí filas, né, de usuários que estão esperando 6 meses, um ano, para ter a sua perícia agendada, né? Então, a gente Uhum. já vinha assistindo um represamento desses beneficiários nas filas de espera. Então, esse desafio de efetivar direitos no SUAS já não é de agora, né? Quando a Uhum. pandemia chega, ele vai encontrar esse cenário já muito fragilizado, né? A população pauperizada vai encontrar já esse represamento de benefícios, vai encontrar os serviços já sucateados. A pandemia também vai encontrar, que a gente não pode deixar de pontuar, né? Um governo autoritário, e aí a gente vai ter todo um impacto na fragilidade do controle social, dos espaços de pactuação, dos espaços de organização política. Então, todo esse cenário, ele vai ter um rebatimento forte, né, na garantia de direitos. E aí, quando a gente vem no cenário da pandemia, com novas demandas, né, e aí a classe trabalhadora, o trabalhador dos SUAS, ele vai trazer novas demandas para a gente, no sentido de que essa pandemia ela vai acentuar todas as fragilidades que a gente já vinha vivenciando, né? Então, a gente vai encontrar naquele espaço precarizado de trabalho que já existia, né? Espaços inadequados, salas inadequadas, equipes reduzidas, que a gente já vinha vivenciando isso, a gente vai encontrar o desafio desses equipamentos ter que se reestruturar para se adequar às orientações sanitárias, né? E para Exato. atender um volume de demanda enorme que vai chegar aí de desafios. Então, vou pontuar aqui, pelo menos as demandas que os trabalhadores têm trazido mais aqui em Pernambuco, né? Então, a princípio, chegou para a gente a ausência de EPIs, né? Os Uhum. trabalhadores que não estavam acessando equipamentos de proteção. E Tem chegado muito essa questão da problemática também lá no Conselho, né, de várias denúncias sobre a falta de EPI da ponta, tanto da saúde, da assistência. exato. E aí os equipamentos e os trabalhadores que conseguiram acessar a EPI, esse acesso ele já chega de forma tardia, né? E esse EPI às vezes chega sem nenhuma garantia de que de fato ele está produzido e que ele vai proteger. Então, Exato. às vezes são EPIs produzidos de forma artesanal e a gente não vai ter nenhuma garantia que de fato a gente vai estar com o equipamento de proteção. Então, além da ausência de EPI, a gente vai ter a qualidade desse EPI que está chegando para o trabalhador do SUAS, Teve né? uma denúncia, Robélia, que chegou e aí a máscara ela era feita de TNT. E Exato. uma só, uma capa só, e TNT, e
somente. Então, proteção nenhuma. É uma desproteção igual ao desgoverno. Exato. E aí a gente não pode deixar de falar que quando o trabalhador ele está desprotegido, ele também está expondo o usuário em um atendimento, né? Esse Exato. trabalhador ele pode estar contaminado, ele pode estar assintomático, mas esse usuário que já chega vulnerabilizado, ele também pode ter uma vulnerabilidade em saúde. E aquele vírus que em mim poderia ser assintomático, nesse usuário ele pode ser fatal. Então, isso é um desrespeito, não só um desafio para a gente efetivar direitos, não só do trabalhador, mas também do usuário, porque falta de condições de trabalho, ela tem um impacto direto na garantia de direitos, né? Exato. Então, a gente vai ter essa demanda de EPI, a gente vai ter também a demanda, né, da invisibilidade do trabalhador, do SUAS, diante das respostas estatais. Então, a gente Uhum. vai ver, por exemplo, que o trabalhador do SUAS não vai estar nas campanhas de vacina da influenza, né? Exato. Para Agora que o que a gente trabalho. está pleiteando aí, né, para poder inserir eles. Exato. E quando a gente viu essa fragilidade, né, esse não reconhecimento do trabalhador do SUAS, é importante dizer o que a gente tem feito. O Fórum Nacional dos Trabalhadores fez um ofício, né, solicitando ao Ministério da Saúde a inclusão dos trabalhadores do SUAS. A gente aqui do FET-SUAS PE também nós fizemos nota problematizando todas as questões que os trabalhadores vinham trazendo para a gente, né? E enviando para os gestores. Então, é importante a gente colocar também que isso tem sido problematizado em todos os espaços. Também tivemos reunião com a Secretaria Estadual de Assistência, né, a Secretaria Executiva, e pontuamos a importância dessa secretaria também fazer incidência política junto com a Secretaria de Saúde, porque existe o Uhum. comitê de crise e nós da assistência temos representação nesse comitê de crise. Então, a demanda dos trabalhadores do SUAS precisa ser problematizada nesses espaços, né? E aí a Exato. gente tem ido nesse caminho. Uma outra demanda também que tem aparecido para a gente é a questão da não inserção dos trabalhadores do SUAS nos protocolos de testagem. O Estado de Pernambuco, ele fez um protocolo de testagem para trabalhadores, né? Reconheceu o trabalhador do SUS e reconheceu o trabalhador da segurança pública, mas o E, trabalhador do SUAS não foi inserido. e olha que no primeiro decreto ele colocou a assistência como um Essencial. serviço essencial, né? É só registrar aí que Alda também entrou na live, né? Bem-vinda, presidenta, presidente, né? E aí, Clodoaldo também está dizendo, Robélia, que a falta também de diálogo com a gestão para construir os fluxos, construir com o trabalhador também os próprios fluxos, né? Exato. A gente vai ter essa problemática do protocolo de testagem. E aí também a gente do FETSUAS, nós fizemos um ofício à Secretaria Estadual de Saúde, ainda não tivemos resposta, né? E também foi um dos pontos que dialogamos em reunião com a Secretaria Executiva de Assistência, nas reuniões que tivemos na frente em defesa do SUAS, né? Porque essa pauta, ela não é só nossa, do trabalhador, ela também tem que ser do gestor, ela também tem que ser do usuário. Então, isso é É. uma problemática que a gente está levando, é uma bandeira nossa nesse momento. É, também tem outra, a nossa defesa, né, da participação do trabalhador, como o Clodoaldo colocou, da participação do trabalhador nas construções dos planos de contingência. Os municípios e o próprio Estado, né, até o momento, têm elaborado assim, mas não têm discutido com os trabalhadores. Então, a centralidade das decisões, né? E a gente não pode esquecer que o SUAS é uma política democrática, ela é participativa. E nós, trabalhadores, precisamos construir todas essas ações, né? Nós não aceitamos ação construída de cima para baixo, a gente precisa problematizar essas situações. E aí a gente tem recomendado que os planos de contingência sejam construídos no diálogo com os trabalhadores. Importantíssimo, porque nós estamos na ponta, conhecemos o nosso território, conhecemos o nosso usuário, conhecemos as ferramentas do SUAS, então a gente tem propriedade para estar elaborando esses processos.
e a gente tem visto que isso não tem acontecido. Em alguns casos, a gente tem coletivos de trabalhadores solicitando a participação e a gestão não tem autorizado, né? Não tem convidado os trabalhadores para participar dessas construções. Isso também é um desafio, é uma questão que a gente vem pautando, né, nas reuniões que a gente tem. E Isso. aí uma outra questão também, que é uma problemática que os trabalhadores vêm trazendo e que a gente está nessa bandeira como bandeira de luta, é a questão de processos formativos, né? A gente vê que na pandemia grandes desafios se colocam, novas demandas, né? Que demandam novas estratégias e problematizações e não tem acontecido nenhum processo formativo que venha dar subsídio para que o trabalhador do SUAS venha problematizar e criar seus processos de trabalho dentro de um contexto de pandemia. Então, isso é uma demanda que a gente tem colocado, né? Processo formativo, educação permanente, ela é importante em qualquer momento. No momento de pandemia, que se traz muitos desafios, ela é fundamental para que a gente possa suspender esse cotidiano, né? Dialogar, problematizar e pensar estratégias e construir respostas. Então, a É, gente é, não tem. inclusive, Itamar também estava falando, Robélia, da questão da gente estar, enquanto trabalhador, nos espaços de controle, né? Então, assim, é dizer que, enquanto CRP, né, eu estou lá no Conselho Estadual da Assistência, né? Você está também ainda, né, como suplente Também. de Priscila. Priscila também já entrou. Seja bem-vinda, Pri. Então, assim, é muito importante. Então, a gente, de fato, tem conseguido também pautar e estar nesses espaços. Isso, inclusive a gente recomenda que as representações de trabalhadores elas possam estar cobrando, né, nos seus municípios a ativação do Conselho Municipal. A gente tem informação de conselhos que não estão se reunindo e nesse momento a gente está tendo repasse de Exato, cofinanciamento, né, que precisa do controle social, porque a gente também tem visto a apropriação desses recursos para uso de benefício eventual de forma política. Então, a gente também exato, tem assistido o retorno de ações assistencialistas, né? exato. Ações desprogramadas, descoordenadas, que estão sendo utilizadas de forma política com recursos do SUAS. Então, o controle social, os conselhos são fundamentais, né, na problematização dessas ações e no controle precisa realmente acompanhar os gastos públicos, aonde estão sendo gastos o público-alvo, né? Então, é uma convocação que a gente faz aos trabalhadores que ocupam representação nos conselhos, que se apropriem dos financiamentos, né? Se apropriem das ações que os municípios estão desenvolvendo, para que a gente consiga fortalecer o SUAS enquanto política de direito e não assistencialismo, que é o que a gente tem assistido em alguns municípios. Isso. Ô, Roberto, Josélia, ela está perguntando aqui que medidas a gente pode pensar na saúde mental do trabalhador do SUS nesse momento em que a invisibilidade das equipes é tão gritante, né? E as dos usuários. Quais as recomendações e sugestões de medidas? A gente tem problematizado com os gestores, né? Tanto na frente pernambucana quanto com a própria Secretaria Estadual, que façam recomendações aos municípios e que nas suas recomendações, nos próprios planos de contingência, eles tenham ações de cuidado ao trabalhador. Isso tem sido um desafio enorme, porque a gente está lutando para que o Estado faça um diagnóstico dos trabalhadores do SUS nesse momento de pandemia. Para você ter noção, a gente não sabe quantos trabalhadores do SUS estão adoecidos, se algum trabalhador evoluiu para óbito, né? Então, a gente não tem esse diagnóstico. A ausência de diagnóstico, ela fragiliza a problematização para que a gente consiga pensar ações e estratégias nesse caminho. E aí a gente tem cobrado, né, para que o Estado faça um diagnóstico. A gente, enquanto Fórum Estadual, estamos construindo um formulário para ser aplicado com os trabalhadores, né, de forma por meio remoto, para que a gente tenha minimamente um diagnóstico e um cenário desse adoecimento do trabalhador, para que a gente possa problematizar.
Então, assim, é um desafio, mas a recomendação é que os trabalhadores eles possam se apropriar da construção do plano de contingência dos seus municípios e que nesse plano de contingência também constem ações de cuidado e de saúde para o trabalhador. Esse É, plano de contingência é uma recomendação do Ministério Público, né, que os municípios exato. vão ter que fazer para enviar. Então, se apropriem desse espaço, né, e pautem essas demandas para que estejam nos planos de contingência. Eu também não vi falar assim, nos espaços onde a gente tem transitado da questão dos planos de ação, que aí é justamente isso, que contempla toda a intersetorialidade para o cuidado da população, né? Com assistência, saúde, segurança pública, a questão de EPI, essa questão, a Alda estava falando aqui, da necessidade do suporte, né? O apoio de quem cuida. Então, a gestão precisa estar muito atenta a questão da saúde mental dos trabalhadores, né? É uma questão assim, nós todos estamos dentro da problemática. Não existe uma equipe hoje que não esteja passando por esse problema. Então, tem pessoas que, de fato, paralisam diante do medo, da contaminação, de contaminar seus familiares, né? Então, assim, eu vejo que não houve nenhum preparo, principalmente para a gente da assistência. Então, como é que se utiliza EPI, como é que se tira, como é que se evita o contágio, muito pelo contrário, a gente vê aglomerações por causa do auxílio emergencial dentro dos CRAs e a procura maior, né? Então, assim, é bem complicado esse cuidado. Com relação a algumas recomendações, a gente do conselho, mas aí foi bem direcionado para os psicólogos, a gente lá no comecinho da pandemia, nós fizemos algumas recomendações para o psicólogo, né? Tem a questão do atendimento não presencial, de só fazer uma avaliação bem criteriosa para poder fazer a visita no território. Então, a gente tem alguns tipos de recomendações. Isso, Né? o CRES também, né, para os assistentes sociais, soltou, né, várias recomendações. O Cefes soltou diversas recomendações também, não pontual para o SUAS, em relação ao SUAS, soltou em relação a benefício eventual, né, Uhum. justamente já prevendo essa apropriação de benefício para o assistencialismo. E aí a gente pode, né, utilizar essas recomendações, porque são ferramentas para a gente problematizar nos espaços de trabalho. Isso. E a gente também tem assistido, né, e visto que os municípios, eles não organizaram protocolos, né, Exato. protocolos de acordo com as orientações sanitárias que possam adequar a rotina do trabalho, o processo de trabalho. Então, a gente, como Larissa colocou, tem visto aglomerações nos equipamentos, né? Não tem nenhum protocolo para quando o trabalhador adoece, o que é que pode ser feito, para onde vai ser encaminhado. Então, a gente tem assistido isso, né? São ações pontuais e individuais de equipamentos. Então, e aí no início tiveram alguns equipamentos que trabalhadores adoeceram, informaram que estavam sintomáticos, não foram afastados porque não tinham um protocolo instituído e vários outros trabalhadores se contaminaram nesse interim, enquanto a gestão discutia o que fazer com aquele trabalhador sintomático, né? Então, se outros trabalhadores se contaminaram, avalie usuários, que também podem ter se contaminado nesse processo. Então, a ausência de Isso. protocolos ela é algo assim, eu chamo de irresponsabilidade sanitária, né? Que Uhum. é uma irresponsabilidade sanitária no contexto de pandemia, não se ter protocolos nem organização de rotina nos equipamentos. E a gente tem assistido muito isso nos CRAs, nos CREAs, nas casas de acolhida, né? O que fazer quando um acolhido estiver contaminado? Que rotina a É, gente vai construir com os exato. trabalhadores nesse Não tem um contexto plano de de ação. isolamento? Não existe plano de ação, não existe protocolos, né? Então, É. isso é um desafio enorme para o SUAS e para os trabalhadores. É.
Silvani está colocando, sempre assim que eu estou citando alguma coisa, ela está colocando as nossas, então ela colocou o site aí da onde tem nossas recomendações. Os trabalhadores, né, os psicólogos podem fazer denúncias tanto ao CRES quanto ao Conselho de Psicologia, né? Então tem o site que Silvani está colocando. Podem ir fazendo perguntas, viu, enquanto a gente conversa. Itamar está dizendo aqui. Obrigada, Clodoaldo. Clodoaldo está dizendo que a gente está de parabéns pelas questões pontuadas. Itamar está dizendo que é mais uma decisão de gestor investir em distribuir alimento, mas não investe nas equipes de PAIF e de PAEF. Realmente, é justamente essa volta ao assistencialismo, né, essa distribuição maciça de cesta básica. Então, parece que ficou todos os serviços que estão dentro do CRAS meio que suspensos, né? Então, hoje, de fato, só, só é o que está rodando dentro dos equipamentos, é justamente essa distribuição dos benefícios eventuais. Mas e aí, para além? Uma vez a gente estava conversando sobre isso, não foi, Robélia? O que é que o Uhum. SUAS? O SUAS vai ter que se reinventar. A gente ainda vai demorar um pouco nessa questão do distanciamento social, né? Então, o que é que a gente vai poder fazer? Quais são as possibilidades que a gente tem de trabalhar em PAIF, em PAEF, né, enquanto a gente está nesse sistema de pandemia e depois ainda na questão do contágio, né? Quais são as possibilidades? A Vanessa Exato. está dizendo aqui, os trabalhadores podem se unir e construir esses protocolos. Sim, a gente pode É, construir e mandar a sugestão, né? A gente construiu uma nota, não foi, Robélia, falando sobre a questão do trabalho. Então, nós podemos sim construir um protocolo enquanto fórum, nós temos voz, se Robélia quiser, nós temos cadeira, né, na frente em defesa do SUAS, né? A Robélia, sim. a senhora sabe falar É, melhor do que eu esse ponto, que você está mais ativa dentro dessa frente. se nós podemos, enquanto fórum, nós podemos Sim. fazer recomendações, né? E aí a gente tem algumas portarias do Ministério da Cidadania que traz algumas recomendações, traz recomendações de rodízio, né? Dos trabalhadores, traz a recomendação de redução de carga horária, traz a recomendação do trabalho remoto, traz a recomendação da suspensão dos grupos, né? Então, a gente pode fazer algumas recomendações. Como o município ele vai operacionalizar, é importante que seja construído pela própria equipe, porque aí eles Uhum. vão conhecer as particularidades do seu território, as particularidades do seu equipamento, né? De que forma isso pode ser ofertada, conhecendo a sua infraestrutura. Então, o que a gente tem cobrado do Estado, né? E que a gente também tem construído a partir de notas, são recomendações, são orientações para que os municípios e os trabalhadores, né, dos equipamentos, eles possam, a partir da sua realidade, construir os seus protocolos e os seus planos de ação. E Isso. aí a gente tem apontado alguns, problematizado algumas questões, como isso que Itamar traz, né? O SUAS, ele não é só a garantia de renda, a segurança de renda, nem a garantia de aquisições. Nós não somos apenas benefício eventual. Então, Exato. eu penso que é uma problemática grave, né? Se a gente, nesse momento de pandemia, não conseguir apontar para a sociedade o que é a política de assistência para além da distribuição de cestas básicas e para além do auxílio emergencial. E Isso. aí a importância de processos formativos, né, para que a gente tenha espaços de problematizar isso. E aí quais são alguns desafios que a gente, né, pode estar colocando para discussão? Nós temos a segurança de convivência, que é uma segurança afiançada pela política de assistência. Como garantir a convivência, né, em momentos de pandemia, em momentos de distanciamento social?
é uma garantia. Enquanto política, nós precisamos pensar de que forma vamos articular estratégias para isso, né? Como é que a gente vai garantir, por exemplo, a construção do vínculo nos trabalhos social com família do PAIF e do PAEF? Porque o vínculo, o diálogo e a comunicação são ferramentas essenciais no Essenciais. nosso trabalho social com família. Como nós Exato. vamos construir isso em tempos de distanciamento social, né? Mas precisamos porque a pandemia ela vai ter um tempo, né, aí, e nós não somos só distribuição de cesta básica, né? Nós também precisamos pensar nisso, como vamos construir vínculo, como vamos garantir a segurança de convivência. Isso é importantíssimo. Como nós vamos conseguir articular nossa rede no território? Como é que a gente vai identificar um caso de violência contra o idoso, que está tendo muito, contra a mulher, contra a criança e o adolescente? De que forma nós vamos articular a nossa rede? Aumentou assustadoramente. Exato. E a gente vai continuar sem fazer visita domiciliar, né? Porque chega lá no Exato. CRAS, olha, a comunidade está muito sensível à violência contra o idoso. Então, quando a gente recebe, eu tenho recebido no CRAS, denúncia de que idoso mora sozinho, está negligenciado, está numa situação de risco. Nós não vamos fazer visita domiciliar nessa situação? Ou será que tem que ser garantido uma visita domiciliar segura, com Exato. transporte, com EPI? A gente tem que pensar essas estratégias, né? E Né? respeitar o espaço também do usuário, como é que a gente vai fazer essa visita. Exato. Exatamente. Então, A gente será tem que que pensar para além. é não fazer a visita nas situações de risco, de emergência, de violação de direitos? Ou será que nós precisamos ir, mas de que forma? Né? Então, a gente precisa Exato. discutir sobre isso. Nossa rede, É, como é que a gente articula as reuniões de rede paradas, né? E a rede é fundamental, a gente precisa pensar em rede, o território está vivo, ele continua acontecendo. E a gente continua focado na distribuição de cestas básicas. Isso é um desafio enorme, enorme, e eu acho que a gente vai perder espaço político se a gente não mostrar, no momento de pandemia, que nós estamos para além disso. é, respondendo a Vanessa, né, que a gente pode socializar, né, essas recomendações e todo o material que a gente é produzido, inclusive está na nossa página. Eita, eu tô falando enquanto Sim, foro, porque eu também sou parte integrante, tá, gente? Na nossa página do Facebook, a gente atualiza sempre como com todas as nossas produções, né? Uma coisa que eu fico pensando também, Roberta, quando tu fala em visita domiciliar e foi da onde eu vim, é a população em situação de rua, né? Então, como é que os serviços de abordagem, eles estão parados hoje, né? Dentro dos equipamentos, dando todo outro suporte. Poucas as equipes que a gente vê que estão voltando para a rua, né? Para além de abordagem, a do consultório de rua também está dentro do equipamento. Eu sei que o consultório na rua ainda está funcionando, mas assim, cadê essas equipes? A gente antes via que o usuário mesmo dizia assim, que eu me lembro quando eu estava na rua que o usuário fazia assim, tu é do colete azul. Então a gente tinha que sincronizar os coletes, porque eram tantas equipes na rua que o usuário fazia assim, ah não, vou dar meu nome de novo não, porque eu já dei semana passada. Ah, mas não foi a senhora não, não, mas eu não vou dar, enfim. Então assim, eram tantas equipes na rua e hoje, cadê essa assistência, né? Essa garantia de direito, esse cuidado na rua? Porque também a gente eu sei que hoje há recomendação, né, diferente da questão higienista, né, do acolhimento, da questão sanitária. Mas cadê essas pessoas para ir em busca e garantir esse direito, né? Paola está dizendo, Medrado está dizendo aqui que nós, nas casas de acolhida de Recife, tem um desafio gigante, que é o do isolamento social, como você estava falando, dos acolhidos adolescentes em situação de rua e uso de droga. Nós estamos nos reinventando, exato. Então, assim, trabalhar muito a questão da redução de danos com o pessoal das casas de acolhida, porque elas são, algumas são de portas abertas, que você pode ir, trabalhar, voltar, uhum, mas aí nesse momento a gente tá limitando, às vezes, até a saída do usuário. Então, como é que a gente pode garantir essa saúde mental
do usuário que vai se sentir preso, né? Ressignificar esse lugar de prisão. Ele não está preso, ele está num lugar de proteção, né? Então, assim, Paula, você tá certa, a gente tem que estar se reinventando a todo momento, né? Itamar, tu tá conseguindo ler também? Itamar tá dizendo assim, Robélia, e como ficam as pessoas na rua, que a gente tava falando, né? Por que não investir em abrigamento? E sobre as Exato. crianças e adolescentes como cresce, como está o levantamento da violência sexual? A gente sabe que foi liberada uma verba para fazer a questão dos abrigamentos, né? Alguns municípios já receberam a verba, mas assim, é chegar todo mundo e botar de bolo nessa casa, ou a gente vai ter que garantir, como Paula estava dizendo, um lugar de isolamento para os possíveis infectados, não é? Exato, e acho que Itamar deve lembrar bem, né, da mobilização que a Defensoria Pública fez, a ação civil pública, né, que foi aberta, justamente problematizando essas questões do não atendimento, não atendimento com eficiência à demanda da população de rua, né, que está sendo atendida de forma muito significante. Na verdade, não está sendo ofertado quase nada em relação ao que já tinha, né? Então, o É, acolhimento é muito o que já tinha, que está sendo reorganizado. Então, a gente não tem muita coisa nova. E aí, essa ação, né, caiu aí dentro de um esquecimento, né? Eu não sei, Itamar, se a gente conseguiu fazer o recurso, né, dentro da vara de justiça, né? Eu não sei se a hum, justiça reviu a decisão, porque teve toda uma mobilização da sociedade civil para que essa decisão judicial de que estava bom aquilo que estava sendo ofertado não atendia, então foi uma mobilização para que a justiça revisse, né, essa decisão. Eu realmente não tenho a informação se foi revisto, mas de fato as ações são pontuais, nada novo e precisava-se ir muito além. A gente vê algumas experiências na Europa de hotéis, né, que estavam uhum, desativados e que esses hotéis eles foram utilizados para a população em situação de rua. E não só isso, por exemplo, a gente tem uma população muito pauperizada que as casas não é possível fazer isolamento domiciliar. Então, para essas famílias, onde não é possível fazer isolamento domiciliar, porque às vezes é um cômodo para muitas pessoas, também exato. precisaria se olhar e ter um olhar diferenciado, né? E aí, aqui em Pernambuco, a gente não teve essas ações. De É. fato, é uma bandeira e uma luta que a gente tem grande aí para travar, né? É. Bel está dizendo que as equipes de abordagem social da prefeitura, né, daqui do Recife, pelo menos, elas estão nas ruas, né? Uhum. Estão na distribuição de alimentos também, É né? isso, estão dando a distribuição, mas cadê a garantia? Eu também sei que existe uma articulação, né, entre a Secretaria de Desenvolvimento E o Social, Criança e Armazém do Juventude Campo. e a Secretaria de Prevenção à Violência e às Drogas dos pontos de cidadania, né, que são 4 pontos onde é distribuído a alimentação, banho e higienização, né, em geral, que é uma em Recife, Olinda, de Jaboatão, eu não sei se a de Paulista já está funcionando, mas eu penso que foram essas 4 pontos de cidadania. Paula está dizendo que elas estão, né, nos Nas abrigos casas de institucionais com acolhimento. adolescentes proibidos por determinação judicial de saírem. Imagina o Né? desafio, hein? Exato, Enorme. já pensou? O Estado coercitivo nesse momento, né? É, Utiliza da força judiciária para é, poder fazer um isolamento, quando poderia se ter outros recursos, se tivesse outra estrutura, porque a gente sabe que as casas de acolhida são muito precárias, né? exato. Talvez não tenham tantos recursos pedagógicos que sejam atrativos para esses meninos, para essas meninas. E aí tem É, que se usar o poder coercitivo ao invés de estratégias pedagógicas que pudessem ser mais eficientes, né? Então, infelizmente,
tem se usado disso. E eu imagino o desafio enorme que é trabalhar nesse contexto de coerção, Exato. É. né? Itamar está dizendo que, infelizmente, não foi revista a questão do documento. Bem-vindo, Marcos. Clodoaldo está dizendo aqui que a pandemia causada do novo coronavírus escancarou as precariedades da assistência social e cadê? Do descaso da gestão da política da assistência social. Vanessa está nos parabenizando o Conselho de Serviço Social pela iniciativa. Podem mandar perguntas, não fiquem tímidos, que a gente vai dialogando aqui. Bel está falando aqui que, né, estão na questão da alimentação e dos cuidados também, e que foi asseverado isso na última reunião do Comitê Municipal. Bel podia dizer como é que está a questão do Comitê Estadual, se eles conseguiram fazer algum plano, né, para essa questão da pandemia. Paula está dizendo que estão fazendo algumas oficinas, né, na questão do acolhimento institucional para ocupar o tempo deles. Uhum. A gente está com 10 minutinhos, né, que infelizmente a gente só tem uma hora. Né? Se você quiser fazer mais alguma pontuação, Robélia. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todo mundo aí, que atualizou a gente também de algumas informações, que a gente não dá conta de tudo, né? A gente tenta acompanhar e convidar também os trabalhadores para compor o fórum, para participar do fórum das reuniões, né? Nesse momento a gente está com algumas reuniões online, mas também que possam se organizar nos seus municípios politicamente, né? Se organizar nessa problemática, levando as bandeiras de luta dos trabalhadores do SUAS e que possam estar contando com o apoio do fórum para essa organização política aí nos municípios de vocês, né? Para que a gente possa estar apoiando. A gente tem um desafio enorme de dar visibilidade social à política de assistência e governamental também, porque para a gente garantir alguns direitos, né, para os trabalhadores do SUAS que podem adoecer ou vir a óbito nesse contexto de pandemia, a gente precisou problematizar muito, né? Então, assim, a gente vê que as legislações que têm saído não contemplam os trabalhadores do SUAS, e aí a gente problematiza, busca deputado, busca senador, dialoga aqui e ali, e aí sim é que o trabalhador do SUAS, ele vem ser pautado. Isso mostra para a gente tem um desafio enorme de organização política, né? Para dar Exato. visibilidade. A gente está invisível no nosso adoecimento, na nossa forma de morrer, não acesso a direitos. Então, essa bandeira é nossa. Nenhum gestor e nenhum político vai pegar, né, voluntariamente e vai cair do céu e esses benefícios e direitos não. Então, a gente Exato. precisa se organizar politicamente, e é um convite que eu faço, imploro, né? Vamos coletivizar essa luta para não personalizar em um trabalhador, em dois ou três. Essa luta ela é coletiva. É nossa, é nossa. A É gente tem nossa. que a gente fala tanto de protagonismo, né, dentro da questão dos nossos usuários, do cuidado, né? A Alda elencou aqui da questão desse cuidado integral que a gente precisa e a gente sempre busca isso. Então, assim, vamos assumir também esse protagonismo dessa luta, né, enquanto trabalhador pelos nossos direitos, né? Então, assim, como você estava dizendo, nós somos tão invisibilizados quanto o nosso público que a gente é atendido. Às vezes rola até um preconceito, né? Quando eu trabalhava com a população em situação de rua, aí o pessoal dizia, você trabalha na rua? Eu digo, sim, trabalho. Então, assim, as pessoas pareciam que tinham o mesmo entrave que a pessoa em situação de rua com o trabalhador, né? Mônica, tudo bom? Como é que você tá? Espero que bem. Eu não sei, Vanessa, eu fiquei sem responder alguma coisa para você.
Eu queria que, se eu fiquei, me perdoe, diga de novo qual é a pergunta. Bel está dizendo que o Comitê Estadual, né, de Políticas para a População em Situação de Rua tá parado, que só o mês que vem que vai seguir. Uhum. A Mônica, é do acesso às informações do fórum, né? Tem pelo Facebook, né? A gente também tem um grupo de WhatsApp que a gente socializa tudo que nós temos, né? Qualquer coisa pode passar os contatos para a gente, que também a gente pode adicionar no grupo. Mas qualquer coisa a gente também pode mandar para o e-mail das pessoas, né? Itamar está dizendo aqui, parece que a pandemia veio tensionar algo que muitas de nós já levantamos, a intersetorialidade que é tão cara nas políticas sociais, né? Justamente essa conversa, né? Essa rede, tecer essa rede que a gente tanto fala na fragilidade dela, mas aí também a gente precisa estar tecendo o tempo todo, né? A Alda reforça, dizendo que está escancarando as nossas fragilidades. Uhum. Mônica está nos parabenizando, dizendo que foi muito boa, que é maravilhosa a live. Lucilene, muito bom o debate. Deixem salvo. Vai ficar o Facebook não, desculpa. O Instagram fica por um dia, né? A gente vai deixar salvo no IGTV, mas infelizmente não fica gravado como no YouTube ou em outras plataformas. Deixa eu ver mais, porque às vezes passa bem rapidinho. Se eu deixei de dizer alguma coisa, por favor. A Vanessa está perguntando do Facebook, o Facebook do fórum, né? É FET Suas PE, que é Fórum de Trabalhadores da Assistência Social de Pernambuco. Né? A gente antes só tinha o Face, fizemos agora o Instagram está ainda um pouco desatualizado, mas a gente vai alimentar ele, né? E deixar ele mais responsível Bonitinho. também. É, Mônica está falando aqui, deixa eu ver, Mônica. Se em Recife a situação é tensa, no interior é mais, né? Preocupante, de fato. A Demais. gente tem a questão da interiorização, sempre é mais complicado, né? Bel, cadê Bel? Bel está dizendo, está parabenizando a gente. Obrigada, Bel, tá os parabéns. Vanessa está agradecendo. Eu vou deixar, queria convidar vocês também para. A gente está do conselho, a gente está tendo lives sempre nas terças e nas sextas, né? Então, a terça-feira que vem, nós vamos falar sobre a psicologia do trânsito, né? E a PL 3.267, com a nossa presidente, Alda Roberta e Juliana Guimarães. Então, sintam-se todas e todos convidados. Sim, Vanessa, a gente vai tentar agora fazer pelo YouTube, né? Para poder ficar gravadas as nossas lives. Marta, obrigada, seja sempre bem-vinda. Itamar está dizendo que tem como baixar sim a live e salvar nos stories pelo Ingraber. Falei certo, Itamar? Ele está parabenizando a gente também. A gente tem ainda um tempinho. Mais alguma pergunta? A gente ainda tem. Não fiquem tímidos, podem falar, que a gente vai tentando responder. Cadê? Josélia, né? Parabeniza a iniciativa e sugere ampliar a discussão, considerando o lugar dos psicólogos como trabalhador do SUS. Sim, Josélia, a gente, anteriormente, antes da gente soltar nossas sequências de live, a gente fez uma caixinha de perguntas e de sugestões de temas, né? Então, assim, sim, a gente pode ampliar, né? Eu agora não me recordo quem foi que disse, né? Mas, assim, é o nosso primeiro
nossa primeira live, né, falando dos SUAS, e a gente tem muito, sim, de fato, e garantir esses espaços, né? Então, assim, manda a sugestão para a gente, que a gente também acolhe. Itamar está dizendo que sexta-feira próxima tem o Café com Direitos Humanos, que é uma comissão que tem dentro do Conselho, né, de Psicologia, que aí eu acho que é mensalmente. É isso, Sil, que tem a questão do Café com Direitos Humanos. Clodoal está dizendo que a live foi tão boa que a gente já quer a próxima. Vamos fazer sim, Clodoaldo, vamos. Quem sabe você não vem também, você também é da base, né? Trabalha Pois aí. é. Vamos falar da problemática das casas de acolhida. Sil está reforçando que vai ficar na galeria do IGTV e que depois para o YouTube. Mônica dá parabéns para a gente. A Alda está dizendo que os temas da live são abertos. Marquinhos está nos parabenizando que por mais lives assim. A atuação do SUAS são cheias de nuance. Deveriam fazer o mínimo por proteções. Né? A Alda está me lembrando que a nós do Conselho, nós temos o comitê de crise. Então, tem denúncias. Se tu puder colocar o e-mail do comitê de crise, por favor, e aí a gente também pode receber a questão das denúncias, né, como um todo. E Itamar está dando uma sugestão da gente discutir aqui violência contra crianças e adolescentes no contexto da pandemia. Ótimo. Olá, PCJJ. Clodoa está dizendo que pode contar com a gente, né? Aí ela está dizendo das proteções básicas e especiais, especial de média e alta complexidade, né? A gente pode fazer também alguma live por proteção. Boa Uhum. sugestão, Marquinhos. Olha aí o e-mail Seria do comitê ótimo. de crise. Ó, é eficiência aqui. Silvani e Tiago botaram os dois ao mesmo tempo. Obrigada, meninos, por isso. Convidar Itamar? Sim, pronto, Itamar. Pronto, a Alda já lhe deu uma tarefa. O convidado da próxima live é o senhor. Não, não precisa ser agora, não. A gente fecha a agenda mais para frente, Itamar. Sim, mas a gente discute também aqui também nessa contexto. Quanto mais a gente discute e abre o diálogo, né? Para isso é melhor, né? Compartilhar, socializar as experiências. Eu entendi tudo errado. Me perdoe, Itamar. E obrigado. O café com direitos humanos é que vai ser com ele, né? Hum, A pessoa que não entendeu na hora. Faltam, daqui a pouco a gente vai. Então, assim, gostaria de agradecer novamente, né, imensamente a participação de todo mundo. E aí a gente vai sim, né, pensar nas próximas lives para a gente sempre pautar. Oi, Mônica, a gente encerra com 1 hora, né? Eu não sei, ainda não apareceu o cronômetro, que aparece um cronômetro para fechar a live, mas se você tiver alguma pergunta, a gente pode sim continuar. Oi, Disseu, boa noite. Chegou atrasado, mas a live vai ficar gravada, que Silvani já disse pra gente. Ela vai ficar gravada no IGTV, né? Deixa eu ver se Mônica tem alguma pergunta pra gente. Vanessa está dizendo que eles é quem agradece. Robélia, tu queres fazer mais alguma consideração? Não sei se Mônica eu está queria formulando. dizer que a gente está numa incidência política importante, né, pela aprovação do projeto de lei 1826, que vai para o Senado.
esse projeto, a princípio,